Boa noite, bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje tenho aqui o prazer de receber um convidado, que é o Ângelo Surinder, que é o fundador da Cosmic Gong, que faz sound healing. Um, então, para quem não me conhece, o meu nome é Alicia Ferreira. Eu sou coach e terapeuta de Tantra e de sexualidade consciente. Ajudo a empoderar mulheres neste sentido. E hoje decidi convidar o Ângelo para uma live em que vamos falar sobre a relação entre o Tantra, o equilíbrio e a ressonância harmónica. Aqui com o Ângelo Surinder, que virá trazer aqui um pouco da sua experiência, com todo o sound healing que faz, com toda a experiência de vida que tem, e encontrarmos aqui pontes entre o Tantra e, um, e o som, a vibração, a frequência. Então, o Ângelo já chegou. Vamos aqui. Ora bem. Ângelo, pede-me só aqui para. Ai não, espera, eu penso que consigo te convidar. Exato. Bem-vindos a todos, grato pela vossa presença. Estou a ver aqui já algumas pessoas a entrar. Alô, Ângelo, boa noite. Alô, alô, Alicia, boa noite. Um prazer receber-te mesmo, Bom, pá, ter-te aqui. que bom, também super feliz pelo convite e o tema, acho que é um tema super interessante e que pode abranger aqui diferenciados interesses, não é? Vamos falar aqui de tanta coisa que com temas bem interessantes, não é? Desde já, obrigado, Alicia, Exato. por todo o teu empenho também e toda a tua paixão por estes temas que me agradam bastante e trazer um pouco aqui o sound healing juntando com o Tantra, parece-me aqui algo muito interessante. Que bom. Antes de mais, eu vou pedir aqui aos ouvintes, se por acaso, só para nos confirmarem que nos estão a ouvir bem aos dois, se não há eco, se não há nada, ok? E esperem aqui, que o Ângelo, aconteceu aqui algo. Ver se o Ângelo volta. Vamos ver. Ai, ai, ai. Bem, vamos ver se o Ângelo consegue voltar. Parei. Não, o Ângelo acabou por sair. Vou-vos pedir aqui para aguardarem um bocadinho. Deu aqui algum problema. Que o Ângelo acabou por sair. Vamos ver. Será que eu consigo convidá-lo? Peço desculpa aqui a quem está à espera, mas precisamos do Ângelo. Estou de volta! Ora, aí estás tu. Bem-vindo outra vez. Desculpem, eu quis tirar aqui as letras e desconectei-me. Sim, não faz mal. Então, Ângelo, para quem não te conhece, fala-nos aqui um bocadinho de ti. Quem és tu? O que é como é que ajudas as pessoas? Como é que é o teu trabalho? Fala-nos aqui um bocadinho, por Olha, favor. que pergunta tão interessante, e na verdade a resposta vou-te puxar aqui por uma parte bastante interessante, que é quem sou eu? Eu sou ninguém, não é? E todos os papéis ou os roles que eu desempenho têm a sua função em mim, mas eu costumo identificar-me ou dizer que não sou nada, não é? Não sou nada, e desde esse nada vou interpretando roles, papéis que são parte desta passagem neste campo terreno e neste corpo e mente, não é? Então, um pouco desses papéis que eu vou fazendo, a minha vida foi bem interessante enquanto era jovem, de alguma forma não encaixava muito bem na escola convencional e todos esses processos e tinha alguma dificuldade também em encaixar-me nas rotinas. Então procurei sair da escola e busquei aqui um pouco também algumas escolas ligadas às artes em Portugal. Isto muito rápido. Daí conheci algumas pessoas e vivi 4 anos numa comunidade em Espanha e sem dúvida essa busca espiritual iniciou-se
nesses contactos com a natureza, aprender um pouco de xamanismo, ou muito, mas no sentido desse xamanismo mais ligado aos elementos e à sobrevivência, não uma coisa agora atual, como nós vemos essas partes. Daí, depois dessa comunidade, comecei a praticar yoga, ou já praticava, mas formei-me como professor de Kundalini Yoga, e aí foi quando todo o boom se deu, se assim podemos dizer, em que conheci o gongo e apaixonei-me pelo sound healing, que já vamos falar um pouco os diferentes ramos, os diferentes braços ou ramas da mesma árvore, não é? E então foi assim um pouco que eu cheguei ao sound healing. Depois formei-me em 3 anos numa escola como uma faculdade em Inglaterra, ligada ao sound healing. Acompanhei um mestre durante mais de 6 anos a organizar para ele e estar sempre ao lado dele. Todos esses processos que tínhamos com os formadores e esse respeito pelos mestres, né, e pelas linhagens, não num sentido demasiado linear, mas no sentido amplo também de receber todos esses ensinamentos de alguém que tinha aberto um caminho, não é? E depois, desde aí, não parei mais, não é? Com o yoga, criei um projeto que se chama Cosmic Gong, criei uma associação também de musicoterapia vibracional sediados em Portugal, e tem sido sempre um desafio conseguir levar esta parte do sound healing a ser reconhecida, porque não, pela ordem dos médicos, não é? Esse é também um pouco o meu papel. Uhum, que maravilha, que lindo o teu percurso, parabéns também pelo trabalho todo que tens feito. Eu já estive presente numa das tuas sound healings e pronto, e tu sabes, nós falámos como foi intenso, que foi mesmo incrível, e todos os elementos que tu integras, não só mais esses relacionados com os instrumentos mais xamânicos, vamos dizer assim, como esses que trazes também dos gongos. Na tua opinião, para quem não sabe o que é o sound healing, fazer assim uma breve resumo do que é, mas acima de tudo, qual é o impacto? Eu sei que isto é uma pergunta que dá pano para mangas. Qual é o impacto que o sound healing pode trazer na vida das pessoas? Então, Alicia, sem dúvida é uma pergunta bastante interessante, e vou iniciar por responder-te que o sound healing, a palavra sound healing hoje em dia está muito no voga, não é? E na verdade, sound healing, toda a música não deixa. É healing. Recorda-te que quando as pessoas, antigamente, os nossos pais iam aos bailes e dançavam um bocadinho, não deixava de ser healing, até mesmo a música forró e esta música portuguesa tradicional. Porque não? Se eles libertavam de alguma forma alguma carga do dia a dia do trabalho. Então, essa parte também não deixa de ser healing. Agora vamos falar aqui dos vários braços do mesmo tronco do sound healing, ou até mesmo podemos chamar musicoterapia, não é? Então, uma forma mais ligada à parte musical tem uma vertente muito meditativa, chamemos-lo assim, de encontro de uma paz interna, um relaxamento através de sonoridades que te provocam ondas cerebrais mais para alfa ou teta, que já penso, vamos falar um pouquinho depois delas mais à frente, vou-te aqui desenrolar um pouco o que são essas brain waves, essas ondas cerebrais que funcionam por impulsos por segundo em nós e estão associadas à respiração e ao ritmo cardíaco também. Então, esse é um formato. Outro formato será terapêutico, mas numa parte, num campo de prevenção, digamos assim, a nível de patologias, e outra parte muito mais avançada, que para mim, Alicia, não tenho dúvidas nenhumas que foi algo que já foi usado noutros tempos, na Atlanta e outros povos também, mas que tem em concreto, que no máximo 5, 10 anos já se está a usar, não em Portugal, temos isto nos hospitais convencionais, a tratar diferentes patologias físicas, e vou-te falar aqui numa muito específica que é o cancro, não é? Vários tipos de malomas que hoje em dia já estão a ser combatidos com frequências. Ou seja, encontrando isto, talvez tudo isto eu aconselho a todos que nos estão a ver de fazerem a vossa pesquisa. Há vários vídeos no YouTube, há uma história no TEDx bem gira, eu acho que partilhei até contigo, que é um médico de clínica geral
em que ele encontrou esse segredo em que as células, os glóbulos brancos, vibram, as células que estão boas vibram a uma certa intensidade, têm uma frequência, e nós podemos medir e tem uma nota musical associada a essa frequência. Não é? No range, na banda frequencial, está também as notas musicais. Não é? Eu não quero falar muito em termos demasiado musicais para não ser para ser mais abrangente. Então, nesse sentido, ele fez um teste através do sangue e no vídeo está tudo, vê-se bem como é que o som processa. Quando as células boas têm uma frequência, as células doentes têm outra frequência. E ao encontrarmos a frequência das células que estão doentes, enfermas, podemos, através de fornecer a mesma frequência, e isto chama-se ressonância, que também vamos falar um pouquinho depois, essas próprias células doentes explodem. A palavra explode é assim um bocadinho demasiado aberta, mas o que é certo é que elas rebentam, morrem. Desintegram-se. Nós podemos ver nesse vídeo, Alicia, aconselho a todos verem, procurem por como tratar o cancro com som. Treating Cancer with Sound. Isto é um médico de clínica geral e, na verdade... Nós podemos deixar em comentários neste vídeo. Sim, penso que sim. Talvez seja bem interessante deixarmos esse link. Isto é uma coisa que não é nova, digamos assim, e é algo que nunca vamos ver nos jornais, não é? Nem nas notícias, porque recordar-te e recordar a todos que é uma técnica não invasiva. Ou seja, não invasiva, que não se tem que tomar comprimidos, portanto, às indústrias farmacêuticas, isto não interessa, não é? Então, de alguma forma, se tem mantido um pouco isto, de alguma forma, sem a informação sair, nem em redes sociais, nem quem quer este tipo de informação tem que realmente pesquisá-la. Sem dúvida, sem dúvida. Sabes que, para mim, e a ideia que eu tive de te convidar para esta live é porque, primeiro que tudo, eu sempre fui muito apaixonada por músicas. A música sempre foi a minha terapia. Para lidar com os meus estados emocionais, não é? Para potenciar, para mudar, para alterar, para transformar. E também eu sou muito ligada à ciência, então eu sei que nós, como seres humanos, somos um conjunto de moléculas, de átomos, somos compostos por água e, portanto, nós somos pura vibração, em que vibramos em determinadas frequências. Há muita gente que não acredita nessas coisas das energias, não é? Como se costuma dizer. Mas também há muita gente que não conhece um tema que eu gostava que tu pudesses abordar, que de alguma forma prova em como realmente as energias existem e há ressonância e que se influenciam umas às outras. Eu, num documentário que há uns anos atrás, descobri um termo que é cimática, ou cymatics em inglês, e eu fiquei completamente fascinada, porque acima de tudo acaba por ser o estudo do som que se torna visível, é ver o som, não é? E já que tu tens experiência nesta área, se quiseres só dar assim um lamiré às pessoas que nos estão a escutar sobre o que é cimática e como é que isso prova que, de facto, nós somos influenciados pelas vibrações que nos rodeiam. Sem dúvida. Sem dúvida. Estamos a tocar aqui num tema, Alicia, que para mim, a musicoterapia ou o sound healing, das diferentes formas que queiramos chamar, é pura matemática, pura ciência. A música é matemática, é pura ciência. Nada de esotérico aqui temos. E, na verdade, quando nós falamos alguns termos como energia e coisas hoje em dia muito atuais, por vezes a linguagem ou a forma como a exprimimos traz também muito a coisa aqui para um lado muito não tão palpável, não tão com os pés no chão, não é? A musicoterapia é, sem dúvida, completamente congruente, científica, digamos assim. E as Cymantics vêm provar isso, não é? As Cymantics, o que são Cymantics? Cymantics são geometrias sagradas, padrões geométricos que são feitos através de qualquer frequência. Todos já vimos, com certeza, na água, alguns vídeos que quando o som impacta na água, cria ali umas mandalas, uns desenhos, umas figuras, que eu intitulo como geometria sagrada. Não é? Porque, através disso, se nós, ao emitirmos uma frequência específica
essa mandala, esse desenho é sempre o mesmo. Então há um tipo de informação naquela frequência, ok? E que não é Exato. variável. Ela é sempre a mesma. Eu, ao explorar muito estes temas, comecei a entender que realmente cada pensamento, até mesmo, ou cada emoção, também tem uma expressão frequencial. É invisível, é subtil, é muito subtil que nós não nos apercebemos, mas muitas das vezes emitimos pensamentos e esses pensamentos acabam por atrair a nós de alguma forma como ondas sonoras. Vamos pensar aqui de uma forma, talvez, de um emissor de rádio, não é? Como é que é invisível Uhum. essas emissões, mas elas estão no ar, não é? Então as semantics vêm de alguma forma permitir-nos ver o som na sua expressão Exato. máxima, no seu desenho, na sua geometria sagrada, na sua mandala, ok? Através também do Imoto, que fez estes testes com a água, e tu falaste também que Aham. estamos X% de água, vibramos, e muitas das vezes, e já vamos entrar também aqui depois mais à frente, no que é a ressonância e como é que nós funcionamos com essa empatia também. Então, através do Imoto, que fez todos esses testes com a água, em que ele dizia uma palavra, a água, e depois congelava e fotografava a mandala que era feito no gelo, e quando se dizia amor, tínhamos um desenho específico. Isto são semantics também, porque a palavra também é uma frequência e uma vibração, não é? Então, Exatamente. se dissermos ódio, outra coisa. E assim sucessivamente, não é? Aqui podemos também analisar o poder do som, o poder da vibração, o poder da palavra. Ok? Porque a palavra, posso até adiantar esta parte. Muitos de nós não escutamos a palavra que emitimos. E emitimos Claro. palavras que não são aquilo que nós queremos atingir. Ou seja, eu quero atingir um objetivo, mas pelo caminho vou sempre verbalizando: mas isto a mim nunca vai funcionar, mas isto não. Toda essa expressão frequencial vai criar um campo magnético, chamemos-lo assim, que acaba por o nosso subconsciente se dirigir naquilo que expressamos. Voltando aqui ao Imoto, ok? Só para concluir um bocadinho mais aqui a coisa das semantics. Outra vez convido todos a irem ver vídeos do que são as semantics. Há uns muito giros que eles têm uma placa de metal, metem areia lá em cima e depois, ou através de uma máquina ou com uma borrachinha, vão tocando para que faça frequência, vibração, e esse vibrato E está forma. a ser através de uma frequência específica, não é? E vai criar Exato. uma mandala, um desenho. Então, o Imoto fez também isso com a água. Se nós somos 70 a 80% de água no nosso corpo, imagina o impacto que tem tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que ouvimos, seja ele musical, seja ele verbalizado, seja ele da televisão. Não é? Como muitos de Exato. nós, ou muitas pessoas às vezes deixam-se dormir com a televisão ligada e estamos a beber da mesma, porque a escuta está lá. Então, eu acabei por aprofundar um bocadinho mais até esse estudo, ou baseei-me no estudo também do Imoto e todo o que eu já tinha, e acabei por entender um bocadinho mais à frente disso, que é o quê? A palavra é apenas o veículo, não é o conteúdo. Ou seja, Uhum. e acho que isto é um bom exemplo para que todos entendam o que são as semantics, não é? E todos entendam o que é que cada frequência pode ter como emoção ou energia agregada. Exato. Então imagina assim, quando o Imoto fez esses testes e ele fez um trabalho excelente, porquê? Porque ele, de alguma forma, sendo um científico, conseguiu trazer algo como uma verdade. Nós já sabíamos que era verdade, mas não era provável, não é? Então ele Uhum. conseguiu, dentro da classe científica, médicos e todas estas coisas, trazer essa consciência como uma verdade. E agora temos-a como uma verdade, não é? Então, eu acabei por entender que quando ele diz a palavra amor e cria uma certa determinada mandala, não é a palavra em si, mas sim a emoção, a frequência que vai lá agarrada à palavra. A palavra é um carro, é o Exatamente. veículo que transporta. Porquê isto? Porque imagina que eu posso dizer a palavra amor em inglês, posso dizer em português, posso dizer em chinês, e todas elas têm uma fonética diferente.
O que é que elas não têm diferente? A A emoção que lá emoção. vai agregada, não é? E essa é que é o desenho que faz. Ou seja, quando ele congelava a água dizendo love, amor, ou em chinês, ou como seja, a mandala era idêntica. A fonética mudou, mas o desenho, a saimântica, a mandala ou a geometria sagrada que ficava imprinta lá, era a mesma. Então o que é que isto Exato. nos diz, não é? Compreendes, Alicia? É, Diz-nos que, na verdade, é a emoção que pomos nas coisas que conta. A emoção e não só, o tipo de energia, a forma. a intenção. A A intenção intenção, sim, também. mais até que a emoção. A intenção. Qual é? Por exemplo, outro exemplo muito barato, mas que funciona também de uma forma mais abrangente. Imagina que todos queremos ganhar o Totoloto e vamos jogar, não é? Eu não jogo, mas é difícil sem jogar sair isso. Mas acho que é um bom exemplo que dá para abranger toda a gente. Vou jogar, faço o Totoloto e epá, é agora que me vai sair. Mas há algo dentro de mim que não acredita nisso, que diz: sou um em milhões, de certeza que isto não me sai. Ok? Então, compreendes essa função? Porque às vezes nós queremos algo realmente aqui, mas há algo no nosso ou não se sentimos merecedores, ou há algo no nosso interior, no nosso mais profundo ser, Nas nossas crenças enraizadas. tal e qual, ilimitantes, não é? Ilimitantes. Ilimitantes. E então, para concluir aqui um pouco as Shymantics são isso, são a forma de vermos que tipo de energia é manifestada através de que tipo de frequências. Por isso, hoje em dia, vemos Uhum. falar muito do 528, reparador do ADN, outros para... 432. Sim, temos tantas formas. Depois há estudos diversificados e, se calhar, também muitas coisas que não estão tão congruentes quanto isso, não é? Mas, Uhum. por exemplo, na Índia, eles têm um formato uh, musical em que todos os sabbats são também musicados, ou seja, há uma expressão de todas as emoções e de todos os ensinamentos através da música. Não é? Aham. Diferentes culturas exprimem também esta consciência de formas diferenciadas. É super interessante tu fazeres referência a essas duas experiências, tanto a questão da cimática como a questão do Hashimoto, portanto, a experiência que foi feita com a água. Porque para mim, acredito que para outras pessoas, porque, por exemplo, eu era uma pessoa muito cética há um tempo atrás, de tudo o que não fosse provado pela ciência, para mim era complicado acreditar. E então eu precisei de muita base científica para conseguir ressoar com estes temas. E Uhum. foram precisamente ter conhecimento dessas experiências da cimática e da experiência da água do Hashimoto que me fez perceber o poder da palavra, o poder das emoções, o poder do pensamento, o poder das intenções e de alguma forma, e aproveito agora para fazer aqui já algum paralelismo com quando eu entrei no mundo do Tantra, que foi começar a pôr isso em prática, que é começar a escutar-me. Qual é o discurso que eu habitualmente tenho, seja sozinha, seja acompanhada? Como é que eu me classifico a mim mesma? Que sou tão isto, ou sou tão aquilo. Portanto, eu estou claramente a jogar essa vibração para cima de mim, não é? Como é que eu falo dos outros? Como é que eu descrevo o ambiente que está à minha volta? Então, essa consciência, e isto são os diferentes corpos também com que o Tantra trabalha, que é essa consciência mental, portanto, do nosso corpo mental, a consciência emocional, que tipo de emoções é que eu estou a alimentar, a sentir e que eu estou a cultivar, porque todos nós sentimos diferentes tipos de emoções, mas também temos a opção de dizer, ok, já senti isto, agora tenho que mudar o chip, porque senão eu daqui vou só para baixo, não é? Quando são emoções mais negativas, ou mais desconfortáveis, vamos dizer assim, para não lhe estar a chamar negativas. Portanto, essa consciência mental, essa consciência emocional, a consciência energética, e agora também faço aqui isto quase como um mote para passar, que é da mesma forma que nós sentimos a nossa energia, portanto, que eu
por exemplo, uma pessoa que se calhar é um pouco ou demasiado aérea ou demasiado focada em si mesma, que habitualmente não consegue parar para se focar no que é que ela está a transmitir ao outro, no que é que ela está a receber do outro. Como é que tipo de energia é que ela está a emanar? Quantos de nós já não chegámos a uma sala, um quarto, um espaço e vermos uma pessoa e não é pela beleza, não é pela roupa, não é pelas aparências, alguma coisa nos faz sentir bem com aquela pessoa. Ou seja, há ali uma ressonância vibratória. E depois é também, lembro-me que eu também estudei aqui há alguns anos sobre The Math Institute, Heart Math Institute, em que fala que também que a vibração que nós emanamos do nosso coração tem o seu campo magnético é muito maior do que o campo magnético dos nossos pensamentos. Então, eu, com aquilo que eu vou vibrar, com aquilo que eu vou sentir, com aquilo que eu vou pensar, eu, querendo ou não, estou a influenciar o que está à minha volta, não é? Também é um bocadinho daquilo do efeito borboleta que se fala, não é? Então, a pergunta, de alguma forma, é como é que nós conseguimos influenciar o ambiente que nos rodeia, e pegando aqui um bocadinho também na ressonância, para criar a realidade à nossa volta e com as pessoas que nós permitimos que se conectem connosco, mais de uma forma mais próxima. Sim, Alicia, tudo o que falaste tem aqui muito a ver. Muitas das vezes nós não temos é consciência desse impacto que tem todas essas coisas, não é? Falando de emoções, estados, que são estados que não são congruentes, não são definitivos, são passageiros. Quando há uma identificação, quando uma emoção vem de tristeza, não é? E há um engage, há uma identificação com essa tristeza. Quem está triste sou eu, né? Mas esse eu, quem é esse eu? É o corpo-mente ou é realmente esse coração que me falas, né? A alma? Quando nós temos uma identificação muito com o corpo-mente, quem eu sou este corpo ou sou, quem és tu? Sou engenheiro, sou isto, sou aquilo, né? Essa identificação mais física, não se apercebemos que as emoções, os estados emocionais não nos definem, não são quem nós somos. Mas, na verdade, há aqui algo que funciona como um ímã, algo magnético, que vem dessa ressonância. Que falaste. E em que há pessoas que tu cruzas-te com elas e sentes... muitas das vezes temos isto com várias pessoas. Eu com aquela pessoa nem gosto dela. Isto é uma análise mental. Mas não vem do não gostar. Essa pessoa talvez até nunca lhe fez mal. Tem a ver com as notas musicais, trazendo aqui para a ressonância sonora, tem a ver com as frequências não se darem umas com as outras. E deixa-me dar-te aqui um exemplo. Por exemplo, dentro de uma oitava musical, temos as 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é? Algumas delas são dissonantes. Ou seja, se eu puser um Mi e um Fá junto só, dentro da mesma oitava, a coisa não vai ter uma harmonia. Há uma dissonância. Então, muitas das vezes, nós cruzamos-nos com pessoas que estão em frequências derivado aos estados emocionais ou outras situações diárias que nos vão acontecendo e que trazem um tipo de informação frequencial, digamos assim, que não vai com a nossa, ok? E que cria uma resistência. E pá, eu aquela pessoa não gosto nada dela, não é? Mas isto é a mente a analisar. No fundo, o que se passou foi uma dissonância frequencial, não é? E há outras que é o contrário. Epá, com esta pessoa é tudo tão fácil, não é? Tudo flui, tudo... sinto-me tão bem, é tudo tão natural, é tudo... Não é? Então, tudo isso tem a ver com ressonância. E podemos levar aqui a ressonância um bocadinho mais ao extremo. Da mesma forma como a Lua comanda, de alguma forma, as águas, não é? As marés. Da mesma forma como, por exemplo, no feminino... se pode sincronizar o período menstrual, da mesma forma como hoje em dia, não sei se vocês já viram, quando temos aqueles tic-tac, tic-tac, eu não me lembro bem como é que se chama, esse tipo de pêndulo, não é? E pomos vários todos desencontrados. É? Ao fim de 2, 3 minutos eles já estão todos na mesma cadência. Sincronizados. Isso é ressonância. Chamamos de ressonância holística ou ressonância magnética. Que em nós, no nosso corpo humano, temos N situações e o Tantra
é também, de alguma forma, esse equilíbrio, essa ressonância entre o feminino e o masculino em cada um de nós, não é? Por exemplo, dou-te um exemplo. Exatamente. Na respiração, no prana, na força vital que respiramos, temos, por exemplo, chamamos Pingala, ao nosso canal, ao nosso nadi esquerdo, conectado com o hemisfério direito, é uma energia feminina representada pela noite, uma energia mais fria. De alguma forma, muito mais wise, muito mais aberta ao espírito, à alma. Depois temos a energia masculina aqui do lado direito, que chamamos de Pingala, Ida. Pingala, conectado com o hemisfério esquerdo, não é? Eu não quero estar aqui a arriscar, mas eu acho que é o contrário. Que o Ida Sim, é sim, do eu lado estou a fazer esquerdo confusão. A direita é o e esquerdo Pingala do e lado estou a dizer direito. ao Exato. contrário. Obrigada, Mas obrigada, depois nos Alice. hemisférios, portanto, É que opostos, não cruza. é? Exatamente. Obrigado, Exatamente. Alice, que eu tenho tendência, por vezes, cruzar também isso. Então, uma energia mais quente, outra energia mais fria, não é? Uhum. Nesse caso, se nós repararmos, temos sempre uma das narinas, um dos nádis a respirar por dominante. E de hora em hora e Uhum. meia vamos alternando. Exato. Ok? Para quê? Para equilibrar essas polaridades. Isso também podemos chamar de ressonância, não é? De equilíbrio. Não é? Uhum. Por exemplo, outro exemplo. Imagina que vamos no autocarro e de repente alguém começa a sorrir, ou a rir mesmo à gargalhada. Mesmo que tu estejas bem triste, vem-te um sorriso e depois defendes, não é? Mas há algo espontâneo que te atrai a isso. Pelo negativo também, não é? Exato. Pelo negativo acaba também por ser. Por isso é tão importante nós cuidarmos com quem também se relacionamos, não é? Porque muitas das vezes há muitas relações que alguém vem só despejar o lixo, vem despejar o lixo, vem despejar o lixo. Não é por mal, a pessoa não tem... mas há necessidade de não permitir que nesse caso entremos em ressonância, não é? Cortarmos um pouco essas frequências ligadas a esses relacionamentos. Não é? Exato. Da mesma forma que tu deste este exemplo muito bem dado do riso ser contagiante, da mesma forma, e para pessoas que são demasiado empáticas ou que são mais sensitivas, que sentem muito fortemente a vibração e a influência da vibração dos outros, e eu falo também por mim, acontecia-me no passado, e eu de antes não tinha consciência, neste momento tenho, quando estava em ambientes onde havia maior agressividade, ou às vezes com uma única pessoa, que estava num estado emocional mais alterado, com alguma agressividade, e muitas vezes até pode ser simplesmente energética, não é? Mas depois que é visível nas expressões faciais. Uhum. O que é que me acontecia? Eu de repente começava a sentir-me mal, começava a ficar irritada, até a sentir-me revoltada, e depois reagia de uma forma agressiva e revoltada subitamente. E E muitas depois vezes pensava assim, mas nem porquê? perguntavas-te, mas isso, porquê é que eu fiz isto, não é? Porque não era teu. Exato, Então, porque não era meu. não era teu. Vou-te explicar um pouco como é que isso se processa e como é que isso acontece. O nosso campo áurico é o nosso primeiro escudo, não é? De alguma forma. As emoções, ou alguns estados, ou todos os estados, têm, como já falámos, podem ser vistos como frequências. E têm uma Exato. informação agregada, não é? De alguma forma, o nosso campo áurico capta e fica, de alguma forma, essa informação no nosso campo áurico. Não quer dizer que Faz ele essa chegue impressão, bem. não é? Exatamente. E há uma Exato. tendência, como essa informação está aqui, pensar que é nosso. E nós termos ações, reações, mais até, Reações. do que ações, não é? Porque são repentinos. Não? Só depois é que se apercebemos, mas espera, porque é que isto não é meu? Porque é que eu estou a dizer isto? Faz sentido nenhum, não é? Então vem muito daí. Nós somos como umas pequenas esponjas de alguma forma. Há pessoas que são mais sensíveis do que outras. Então, o que fazermos para melhorarmos isto? Ou seja, é importante diariamente trabalharmos o nosso campo áurico, seja ele com exercícios, seja o que cada um, para mim funciona muito o yoga, mas pode ser ir andar de bicicleta na montanha, pode ser o que quer que seja, pode ser cantar-me ao meu campo áurico, remexendo um pouco a informação e trazer de alguma forma frequências
que sejam interessantes para nós, não é? Exato. E quando sentimos de alguma forma esse tipo de densidade, cansaço, ou informação mais densa, Exaustão. quando tivemos um contato, uma reunião no trabalho, um conflito com alguém, às vezes nem nada com nós, só passamos por essa energia, por essa vibe e de alguma Uhum. forma também a captamos, não é? Então, eu defendo Exato. que tenhamos muita consciência e pratiquemos muitas técnicas de respiração para remexer de alguma forma qualquer tipo de prana estagnado, que eu chamo Exato. de energia ucha, não é negativa nem positiva, é Sami, chama a energia vital, e ucha é aquela energia que está parada, sabes, num canto de uma casa quando já não tiramos o móvel há muito tempo e desviamos o móvel. Quase que sacudir o tapete, não É é? muito isso, é muito isso. E isso deve ser feito diário. Ou seja, nós não devemos só Exato. lavar os dentes e tratar desta parte corporal Do corpo físico. de corpo, né? Densa, desta parte densa, física. Devemos também cuidar da nossa energia, sem dúvida. Sem dúvida. E isto eu posso dar também aqui um pequeno testemunho de como é que isto foi acontecendo também na minha vida, porque o facto de ser sensitivo e ter a sensação que se calhar esta pessoa não me deixa tão confortável em algum aspecto, mas não tenho nada a apontar contra ela, não sei, isto deve ser só coisas da minha cabeça, então eu alimentava esse tipo de relações. Quando eu comecei a afastar-me, ou seja, a escutar-me, primeiro, escutar a minha intuição, escutar a minha vibração energética, que é muito isto que o tanto atrás, perceber o que é que eu me sinto confortável. Aquela pessoa, sinto-me confortável com aquela pessoa, como é que vai o meu campo energético depois de eu me ir embora, depois do encontro com alguém? Como é que essa pessoa me faz sentir energeticamente? Então, se essa informação é confortável e é desejada e é boa dentro de mim, então eu sei que eu vou cultivar essa amizade ou vou cultivar essa relação. Uhum. No entanto, se eu percebo que isso não me faz sentir mal e ainda que eu não consiga apontar o quê, porque estamos a falar de coisas muito subtis, não é? Coisas que não conseguimos apontar ou ver ou tocar. Então, nesse caso, se eu me sentir desconfortável, então eu vou afastar isso da minha vida. Porquê? Porque eu prefiro e escolhi para a minha realidade, co-criar uma realidade com boas vibrações à minha volta. Aliás, não são boas, são vibrações que me fazem sentir bem. Não é? Correto, Alicia. Sem dúvida. Deixa-me só dizer, para que não sintamos também de alguma forma que agora há que eliminar. A maioria das vezes as pessoas não sabem, não é diretamente que nos estão a enviar esse tipo de coisas. Não é? Exato. Não é uma coisa consciente também para elas, ok? Muitas das vezes o lixo ou toda essa vibração que é emitida, elas próprias, no seu âmago, na sua alma, não têm essa consciência, elas estão a viver um processo, então é importante também que todos saibam que agora não é uma coisa que vamos entrar num processo de julgamento, há sim que entender que cada um de nós está em processos diferenciados a todo momento e a toda a hora, sejam eles emocionais, sejam eles situações de vida, sejam eles o que forem. Todos nós, eu costumo dizer, há um mundo, há uma terra, mas há milhões de mundos dentro desta terra. Porque cada um de nós tem um mundinho aqui dentro e uma forma de interpretar e de estar e de ser. Agora, dentro do nosso mundo, nós somos o comandante. E para mim, esta passagem por este plano físico terreno é muito no reconhecer essa parte, no despertarmos dessa tal dormência hipnótica da mente e das nossas limitações no sentido de crenças, etc, 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 e encontrar um caminho para nos encontrarmos realmente a nós. E quando chegamos aí, na verdade, é como se houvesse uma visão macro, um distanciamento de tudo o que é no plano físico. Não é um distanciamento por desinteresse, atenção. É só para que não nos pode tocar. Ou seja, passe o que se passar. A nível emocional vem a tristeza, alguém morreu, etc, etc. Há o choro, há o que tem que haver a nível emocional, E é há o importante processo. viver essas emoções. Exatamente, mas não tem que deixar um registro na alma, não tem que deixar uma ferida, não tem que haver um laço tão direto, pode haver um Exato. distanciamento aí. Um Ok? apego.
Exato. E tudo isso eu associo muito ao que estamos a falar também. No sentido de que é muito importante nós escutarmos, perceberem que vibração estamos a iniciar o nosso dia. Há truques para podermos fazer isto também, como é óbvio. Vamos desenvolvendo essa consciência e vamos desenvolvendo ao ponto de ter a ativar uma parte sensorial em nós que não deixa de ser um sensor que temos para ressonância de vibrações, não é? Os animais utilizam isto tão fácil, Alicia. Tu, se reparares um cão, quando nós chegamos a casa, não podemos não dizer nada, mas eles sabem se estamos bem, se estamos mal. Não é? Então, ao que é que eles se ligam? De que forma é que eles... Que sensor é que eles utilizam, não é? É frequencial, é vibracional, não é? Tem a ver com o que nós emitimos, percebes? Podemos associar isto também ao tudo o que estamos a falar hoje, não é? E se formos a ver, repara, o Dr. Hawkins, creio que vamos falar também um pouco dele, acho que é um bocadinho... Ele criou um pouco uma associação entre os estados emocionais e frequências. Ou seja, tudo é medível em hertz, não é? Então, se é medível, eu posso saber que a raiva vibra neste daqui a aqui. Não vamos entrar em pormenores do quanto é, como é que medimos e que ferramentas se utilizam. Mas tudo isso é medível hoje em dia. Shakespeare dizia que o universo é uma composição musical perfeita. Ou seja, não há notas dissonantes. Todas as notas, toda a vida, a árvore, a flor, a água, tudo casa numa harmonia, numa composição musical perfeita. Cai tão bem esta forma de dizer. Então, podemos dizer que o nosso corpo também é uma composição musical perfeita. Eu aí faço um paralelismo para quando se diz que não há perfeição e que tudo é imperfeito. Eu vejo o mundo como, ou seja, a perfeição tem a ver com, mesmo que eu possa ver como algo que me deixa desconfortável e que eu poderia apontar como imperfeito, eu não estou a ver todo o panorama. Então a perfeição seria a interligação, a interrelação entre todas estas questões, não é? E que de alguma forma também nos ajuda, isso para mim foi algo que me tem ajudado bastante na aceitação daquilo que me é desconfortável, seja uma decisão que alguém toma, seja o afastamento de alguém, seja algo que me acontece na vida. Se eu de antes tinha o padrão de vitimizar-me, até há uns anos atrás, eu comecei a perceber que eu não preciso de ser vítima. Eu só sou vítima se eu me colocar nessa posição. Porque a partir do momento em que eu encaro os acontecimentos como perfeitos, que aqui há alguma aprendizagem que eu tenho de fazer, então eu aceito a tal ressonância e a tal música em ressonância da vida, não é? Repara que até a imperfeição é perfeita dentro da perfeição. Ou seja, deixa-me desconstruir isto aqui um bocadinho. A própria imperfeição é perfeita dentro do todo. Não é? Exato. Ela, no seu conceito de imperfeição, é perfeita na totalidade da perfeição. Ou seja, tudo está feito no seu máximo esplendor. Até a imperfeição faz parte da perfeição que é o todo. Ok? Então, eu tenho falado muito isto às vezes e está ligado também à vibração e à frequência. Porquê do sofrimento? Não é? Porquê que o humano sofre? E quando nós pensamos nestas coisas é um pouco duro para nós, não é? Pensarmos, mas porquê? Porquê assim? Porquê assim? Na verdade, nenhum de nós cresceria ou entraria neste estado de despertar, que no fundo era o que tu estavas a falar, de reparar, de aceitar no outro algumas coisas ou algo que chega a mim, quando eu tomo consciência. Esse é o que eu chamo de despertar, o tomar consciência de que para além da mente-corpo existe algo, existe uma forma que eu chamo vida, que por si só tem toda a inteligência mais que suficiente para retratar tudo o que temos neste plano, não é? A vida cuida da vida, eu costumo dizer assim também, sabes? Então, como o som cuida do som, ou atrai o som, não é? Exato, exato.
É interessante falar nisso do despertar e dessa inteligência que está por trás. Eu gosto muito de dar um exemplo informático, que é, nós temos o computador, não é? Que é a estrutura física, que é aquilo que se chama o hardware. Temos o software, que são as crenças, portanto, as experiências de vidas que nós temos, são as crenças enraizadas, as crenças que são instaladas, assim como um software é instalado. E depois temos o utilizador, não é? Que seria o observador de eu estou aqui agora, neste momento, a falar contigo, mas eu tenho aqui um observador por trás que sou eu mesma, ou o meu higher self, o que seja, em que eu estou a observar constantemente aquilo que eu estou a dizer-te e que eu estou a ouvir e a escutar de ti. E quando, de alguma forma, e uma das coisas que eu também trabalho aqui no Tantra, é fazer a desconstrução das crenças as crenças limitantes que estão enraizadas. Então, basicamente, é fazer o quê? Um update ao software. Tal como nós fazemos ao software. Uma forma linda e maravilhosa de pôr as coisas bem atualizada. No fundo, esse processo que eu te falei há pouco de estarmos um pouquinho mais longe é esse tal observador, que no fundo está a operar também, mas ele está a ver se a operar esse tal sistema operativo, né? Que é a vida, no fundo. Né? Exato. Neste formato, acabamos por ter muito mais possibilidades de ser felizes e de realizar coisas, porque acabamos por ter muito mais espaço para poder percepcionar essas tais crenças limitadoras. E deixa-me falar aqui em 4 padrões que são super fortes. Um deles tem a ver com a religião e onde a energia sexual foi castrada de tal forma que nos trouxe estes problemas todos, não é? A verdade é essa. Quem tenha esse tipo de crença, ou quem seja, bom, não vou especificar religiões, porque acho que não me compete a mim, cada um. Agora, a verdade é esta, é que cada uma delas traz uma limitação por uma crença limitadora. E se me diz que o sexo só pode ser praticado, o amor só pode ser para aqui e ali, e se eu é nisso que acredito, eu vou me sentir um criminoso, vou para o inferno se sair fora desse padrão. Então, agradeço de alguma forma muito o trabalho que tem estado a fazer também com o Sagrado Feminino, nesse sentido, e de tanto o Sagrado Feminino foi maltratado, digamos assim, castrado até no seu sentido máximo pela religião, né? Porque temos um Papa, mas não tínhamos uma papisa, né? Exato. Isto podemos dizer que foi de alguma forma, foi por acaso, mas não foi. Na minha forma de ver, não foi. Felizmente, hoje em dia estamos numa era em que a energia feminina está a reconquistar a sua força interior, a mãe, o cuidar na sua força máxima, na sua força, no seu esplendor máximo. Do poder feminino, não é? E aí, sem dúvida, que estamos a progredir, estamos a avançar nestes tempos e a reconquistar talvez algumas coisas que nos foram retiradas, não é? Mas, ao mesmo tempo, entendendo que muitos de nós continuamos com crenças, e temos sempre, de alguma forma, crenças limitativas, não é? E temos sempre uma visão de nós próprios, é algo também muito, muito curioso no ser humano. Acabamos por ter sempre uma visão de nós próprios pejorativa. Nunca nos sentimos, ou então é o que está a beber de lá naquele sítio todo lá em cima. Eu digo Isto também foi educação. A educação de falta de autovalor. Sim. Falta de autoestima. Nós estamos habituados... Muitas vezes eu vejo que nós não vencemos em coisas que queremos atingir por essa falta de autoestima. É tão fácil amar o outro e é tão fácil esquecermos de nós, não é? É tão fácil cuidar o outro e é tão difícil cuidar de nós. Nós no seu sentido total, não é só lavar os dentes, lavar o corpo, comer na sua plenitude, né? Até mesmo a reconhecer as suas necessidades, de alguma forma emocionais. E priorizarmos. Tal e qual. Esse é muito... É muito o trabalho que faço, ou seja, o trabalho que eu acabo por fazer com as mulheres
que decidem ingressar no meu programa, é exatamente o caminho que eu percorri. Porquê? Porque eu cheguei a um momento da minha vida em que eu percebi que eu não tinha amor próprio, que eu não tinha autoestima, que eu não tinha autoconfiança, que eu tinha uma baixa autoimagem, e foi através de começar a perceber que eu tinha uma série de crenças limitantes enraizadas, que não me deixavam expandir e chegar até onde eu queria chegar. Quando eu entro no mundo do Tantra, mais tarde chega a parte da sexualidade consciente, e eu fiz toda esta mistura, e isto começou, ou seja, eu comecei a notar a diferença em mim, e comecei a construir o meu próprio, a minha autoconfiança, a minha segurança em mim mesma, a minha autoestima, apreciar a minha autoimagem, não me sentir diminuída perante a comparação com outros, perceber que muitas das crenças que nós temos são moldadas pela sociedade em que nós vivemos. Então, espera aí, se eu tenho um software que está desatualizado, deixa-me lá fazer um update. E repara como, quando começaste a tomar, e se calhar é um bom exemplo para todos os ouvintes também, esse teu exemplo. Repara quando tu começaste a tomar consciência disso, de certeza que o teu brilho no olho ficou outro, o teu estado energético que era emitido sem tu teres que falar era outro, as coisas que atraíste à tua vida sem sequer teres que mexer foram outras, o teu sistema imunitário fortaleceu-se a 10 vezes, 20 vezes mais. Ou seja, temos aqui muito que falar sobre isto. Ou seja, se calhar muitas patologias, antes delas estarem já muito entrelaçadas fisicamente, podem ser cuidadas com este tipo de consciência. Agora, o formato que podemos escolher é muito variado. É muito interessante a parte que falaste, porque há um estigma também muito grande. A sexualidade consciente ou sexualidade sagrada, se assim se pode chamar, não é? O quanto tempo foi deturbada ou mal utilizada, ou não sequer consciente nos tempos dos nossos pais, e alguns sim, outros não, mas eu tenho muito essa imagem, muito como a forma como se utilizava o contacto sexual, desde onde é que ele partia? De uma descarga? Olha, preciso de produzir melatonina para dormir melhor, para largar aqui o stress todo dia. Bum, já foi! Ok, maravilha. Todo esse processo em que muitas das vezes a mulher também pactuou nele e até se calhar também participou, sendo ela própria sem também, consciência. tinha tudo a ver com essa falta de consciência, não é? Eu penso que esse despertar está a trazer coisas tão boas, não é? Possibilidades tão diferenciadas, estão mais livres, estão mais honestas, estão mais coerentes, congruentes, não é? Com uma vibração, trazendo de volta aqui à ressonância, com uma vibração que se sente, que se vê, que não é preciso ser dita, não é? Quando nós encontramos alguém nessa dinâmica, feliz com ela própria, com o seu interior, feliz com quem é, claro, altos e baixos, questões para lidarmos na vida, vamos ter sempre, não é? Mas desde onde nós nos manifestamos para elas, se estivermos bem connosco, tudo em volta é muito mais fácil, mesmo para lidar com problemas complicados. Não é? Porque vemos um estado estável, não vemos da oscilação do tempo, estado emocional, do agora estou triste, agora estou assim, agora fui abusado, agora este não mama, agora aquele não me quer, ou das necessidades, das dependências, não é? Sem dúvida. E agora também, voltando aqui a pegar, por exemplo, no teu caso, que praticas sound healing, que és conhecedor de sound healing, que fazes sound healing aos outros, mas também a ti mesmo, como é que para ti o sound healing ajuda a melhorar as relações interpessoais que estabelecemos uns com os outros? Então, sem dúvida, por exemplo, há pouco falámos das pessoas que são muito aéreas e tudo isso. Por exemplo, esse tipo de pessoas eu aconselhava algum tipo de instrumentos mais de elemento de terra. O tambor, a flauta, por exemplo. A flauta combina um bocadinho de terra e é vento, não é? É vento, é ar. Mas o tambor é muito esse grounding, é esse chão, é a mãe, não é? O latido do coração da mãe. Então, trabalho muitas das vezes com este tipo de consciência, percebes? Entendendo mais ou menos em que padrão a pessoa está ou em que momento a pessoa está, podendo
trabalhar com ela, vindo ela receber terapias em que utilize frequências ou notas musicais para situações específicas, ou, ainda mais coerente e congruente, pô-la a trabalhar com instrumentos, sem sermos músicos, sem ter que ter um conhecimento musical, mas que lhe traga de alguma forma um observar adentro, em vez de para fora, não é? Um procurar adentro, um cada vez mais vir. E eu, talvez, não falámos ainda disso, mas talvez seja um bom momento, que é, muitos desses instrumentos que utilizo, como os gongs, as taças tibetanas e outros instrumentos compostas por diversos metais específicos, por exemplo, os gongs utilizamos frequências planetárias, em que cada planeta tem uma nota musical e uma frequência, ou seja, isto foi calculado por um matemático que se chama Hans Cousteau, em que ele calculou que a rotação, por exemplo, do planeta Terra entre si cria uma nota musical, cria uma frequência, um som. E esse som, hoje em dia, há muitos vídeos da NASA que gravam esses sons, e depois está associado também a um estado, não é? Que pode ter um bocadinho também, talvez, da astrologia. Na astrologia, na sua profundidade, não esta astrologia superficial, não é? Em que cada planeta tem um tipo de energia e trabalha com um tipo de energia também. Essa frequência também está associada a isso. Deixa-me dar-te um exemplo muito básico para que todos entendam. Por exemplo, se alguém, antes de ter uma patologia física, ou quando isto é só um imprint energético, ou no corpo prânico, porque temos vários corpos onde podemos trabalhar. Para aprofundarmos esse tema, tinha que falar um bocadinho quais são os corpos e todas essas coisas. Mas guardamos isso para outra charla. Então, imagina que a pessoa vem com muita... Diz, pá, Ângelo, eu estou sempre com raiva. Pá, olha, eu vivo bem, a minha vida está bem, mas não sei porquê, sempre com ira, raiva. Ok, eu sei que esse tipo de patologia, se não é cuidada... Patologia, emoção, se não é cuidada, pode danificar fígado. Por isso é que temos um ditado em Portugal, dizemos, esta pessoa tem maus fígados. Maus fígados quer dizer o quê? Está sempre mal disposta, não é? Mas uma coisa está associada à outra. Uma pessoa com maus fígados é muito normal. O mau funcionamento de fígado é muito normal se uma pessoa carrancuda. E uma pessoa carrancuda é muito normal, com o tempo, crie mau funcionamento de fígado e mau funcionamento digestivo. Tenha problemas digestivos. Então, eu com essa pessoa ia utilizar a frequência do gong sol. Tocando o gong sol por cima do seu umbigo. Porquê? Porque é o elemento de fogo. É cor amarela, que está relacionada com o plexo solar. Isto de uma forma, estou a explicar isto de uma forma muito superficial. Está relacionada com o plexo solar e transmuta, não é? Tem essa capacidade de transmutação. Então, essa seria a frequência que eu iria utilizar. Estamos a falar de questões ainda emocionais, não é? Quando a pessoa já tem problemas de fígado, não é? Ainda estamos a falar só no campo energético, não é? Fazer dessa informação no campo energético. Ok? Então, essa é a relação um pouco de como eu trabalho, seja a pessoa receber ou ela própria tocar. Por exemplo, tenho trabalhado com muitas situações de pessoas que têm ataques de pânico, que têm traumas, fobias, com as flautas. Conduzindo a um sopro contínuo, elas reaprendendo a respirar sem ser um exercício direto. Ou seja, está lá, mas está por debaixo do instrumento. Compreendes? Então, nesse sentido, torna-se muito facilitado. E depois há aqui outra coisa muito interessante. Muitas das vezes as pessoas vão meditar, não é? Querem encontrar paz, tranquilidade. E nós sabemos que hoje em dia a maioria das patologias e doenças que vão surgir na nossa... Já surgem, mas na idade, nos anciões, é muito ligado ao sistema nervoso, não é? Ou seja, Alzheimer's, Parkinson's, tudo isso são doenças ligadas ao sistema nervoso. O gongo é dos instrumentos que mais fortalece o sistema nervoso, as suas ramificações e a sua funcionalidade, digamos assim, na sua totalidade. Depois tem aqui também outra função, que é, há pessoas que, eu não gosto de meditar, vou ali, dar ali 10 minutos, não consigo. Estes instrumentos automaticamente, passado 2 minutos, te põem num estado meditativo. E aí tem a ver com essas tais frequências que podemos falar, não é? Essas frequências cerebrais, em que temos a gama que é a mais ativa, que é quando estamos com atividades mentais superiores e estamos a trabalhar com máquinas e coisas assim. Esses impulsos por segundo são maiores que 40 Hz, superiores a 40 Hz.
Ou seja, a comunicação entre os dois hemisférios, que são feitos por impulsos elétricos, como se fosse, nós chamamos de, sim, uns impulsos elétricos. É assim que a informação viaja pelas sinapses e pelos caminhos que são criados entre os dois hemisférios. Depois temos a beta, que é de 13 a 40 Hz, que já é ou seja, é uma concentração ativa, mas já não é algo que podemos estar a ler um livro ou fazer uma atividade que já não é tão... Por exemplo, conduzir um carro pode-nos parecer que é uma concentração muito ativa, que necessitamos estar em gama, mas não. Nós passamos por vários estados hipnóticos quando conduzimos. E vamos bem fundo, até a teta. Portanto, Piloto automático. Sim, muitas das vezes chegamos a casa e não sabemos, estava o sinal vermelho, não, já não me lembro. Porquê? Entramos nesse tal piloto automático, já fazes aquilo tão fácil, tão... mas também é verdade que se te aparecer alguma coisa à frente, tu vês e travas, não estás desligado a 100%, não estás no mundo dos sonhos. Mas é-te permitido ir a ocupar a parte mental e mesmo a memória com outro tipo de coisa, ao mesmo tempo estás a fazer outra atividade, ok? Agora entramos aqui naquelas mais interessantes, que todos os terapeutas, ou toda a parte terapêutica tem que ser feita só nestas, quer dizer, só não podemos dizer assim, mas muito mais nestas frequências é onde funcionam com muito mais profundidade. Porquê? Porque o ego e o polícia aqui dentro também está muito mais... é uma linguagem mais para a alma, para o subconsciente, não é? Entramos aqui na alfa, que é das mais conhecidas, não é? E já é um relaxamento acordado. Ou seja, estou tranquilo, estou bem, estou relaxado, mas estou desperto. Não é? Estou desperto. É aquele primeiro estágio quando começamos a meditar. Estás a ver? Quando entramos ali no processo meditativo, observar a respiração que sobe e desce, rapidamente vamos a essa frequência alfa. Mas muitas pessoas têm dificuldade em lá chegar. Porquê? Porque o dia é tão ativo, temos tanta poluição sonora, tantos sons, tanto barulho na nossa mente, que quando queremos entrar em silêncio, essa voz ainda fala mais alto. E amanhã tens que fazer o almoço, e amanhã tens que isto e tens que aquilo. Monkey Mind. Então, Monkey Mind. completamente. E ela expande, cresce, quando o silêncio é iniciado. Não é que, se nós não ligarmos, claro que vamos mais profundo e ela desaparece. Então, por isso estes instrumentos são tão importantes, porque eles automaticamente fazem esse processo sem tu tenhas de fazer esforço. Ou seja, quando estás a escutar um gongo, a sensação é fechar os olhos. Não quer dizer que durmas ou não, ok? Mas que vais a estas frequências profundas, eu chamo-no... Pode ser uma projeção astral. Não utilizo muito esses nomes porque lá está essas coisas muito esotéricas, mas no fundo o corpo, é um sonhar acordado. É um dormir acordado, digamos assim. Depois temos uma mais profunda que é, por exemplo, temos o Theta Healing e todas essas que se baseiam muito nesta frequência, que é a frequência Theta, né? Que já vai de 4 a 7 Hz, estamos a baixar, né? E aqui já é o estado de hipnótico, já é uma meditação profunda. Sabes esse estado quando estamos a ler um livro já na cama e de repente os olhos caem e vêm outra vez? Essa é a frequência Theta. Antes da mais profunda, que é a Delta, né? Depois de estarmos a dormir. Então, a Theta é muito esse estado quando tu vês os olhos assim nesse sentido. E na profundidade da meditação não tens esse sentido, mas estás tão profundo que é como se descêssemos daqui, metaforicamente falando, aqui abaixo e encontramos aqui, é muito mais espaçoso, é muito mais aberto, não é? Não está pressionado, não está tão limitado. Eu costumo dizer, das melhores formas de nos curarmos é descansarmos nesse espaço. Encontrarmos esse espaço e nele descansar acordados. Não é? Estar na nossa vida diária, lidar com a nossa vida diária, com o que quer que seja, mas a descansar nesse espaço. Parece um pouco uma contradição, mas não é. Para terminarmos aqui, a frequência delta é menor que 4 Hz por segundo, ou seja, os impulsos, a comunicação, e aqui já estás num sono profundo, sem sonhos. Recordar que também a gama, que eu te disse que era a mais alta, também acontece durante a noite quando estás a dormir. Que aqui também é muito curioso. Quando retiramos os olhos ou quando estamos a ter sonhos perturbantes, estamos numa frequência muito mais alta.
ok? Exato. Mas esta frequência não restabelecemos a energia astral, vamos chamar assim, mas a energia que nós estabelecemos quando temos o nosso sono reparador, não é? E essa energia faz tanta falta, eu chamo de força vital também, não é? Força vital. Faz tanta falta que uma pessoa que esteja muitos dias sem dormir pode enlouquecer, não é? E completamente essa energia é 100% necessária. Concluindo com o quê, Alicia? Que todos estes instrumentos automaticamente te transportam para essa profundidade alfa ou teta sem esforço. Ou seja, para pessoas que têm dificuldade em meditar, isso é uma boa sugestão, uma ótima sugestão. É uma ferramenta mágica. Mesmo para quem tenha facilidade, acaba por ser também uma ferramenta mágica. Porquê? Para Porque mergulhar. tem todo esse processo. Há uma explicação científica para isso, ou seja, principalmente com o gong. O gong tem tantas tonalidades, tantas frequências nela própria, tantas harmónicos, que o cérebro não consegue processar. Então, desliga e entra nesse estado. Okay? Isto é muita parte científica, como é que se processa essas coisas, neste caso, com o gongo ou com algo vibracional, digamos assim. Ângelo, acabei de olhar para as horas, Já vamos ultrapassámos uma hora. já tinham apercebido, isto é... Pá, talvez fique a promessa de outro encontro daqui a um tempo. É um tema tão abrangente, eu acho que até a ponte entre o Tantra, nós fomos aqui andando sempre à beirinha, mas tudo o que falámos de som e tudo o que falámos também de Tantra é ressonância, não deixa de ser ressonância e tem sem dúvida uma relação muito grande. Ou seja, eu como musicoterapeuta, para te ser sincero, eu olho para tudo na vida como frequência e como vibração e como essa tal pauta, essa tal composição musical na sua totalidade, não é? Sem dúvida. Acho que conseguimos trazer de alguma forma aqui algumas ideias de tudo o que é a vibração, como é que isso nos pode influenciar no meu estado de ânimo, naquilo que na forma como eu me relaciono com o outro, e portanto também acredito que quando, aliás, acredito, eu sei, eu sinto, não é? Que quando eu estou equilibrada, portanto, quando eu faço determinadas atividades para alcançar o meu equilíbrio, e uma delas o sound healing, então eu começo a vibrar na minha ressonância natural, naquilo que é natural em mim. E ao estar nessa ressonância natural, eu começo a atrair o tipo de situações e pessoas e o que for, para que também essas situações sintonizem com a minha frequência e eu me sinta bem. E também faça com que quem está ao meu redor também se possa sentir bem. E de alguma forma toda esta consciência, seja a nível vibracional, que o Tantra fala, não é? A tal consciência que eu tinha falado ao início, do corpo mental, dos pensamentos, das nossas emoções, da nossa energia e, portanto, do nosso estado físico, não é? Portanto, é super importante e, de alguma forma, isto está aqui, como tu dizes, muito mais para explorar, portanto, mas não nos vamos aqui alongar muito mais, fico mesmo muito grata. Adorei aqui estar nesta conversa contigo e todo o conteúdo importante que trouxeste. Espero que isto possa elucidar quem pouco conhece estes assuntos e quem tem interesse. A quem esteve presente também muito grata. Ângelo, queria só aqui perguntar-te como é que as pessoas te podem encontrar ou se tens alguns eventos, algumas atividades próximas que vais fazer? Olha, tenho sim, sem dúvida. Tenho um concerto agora em Palmela, no Castelo, até vai ser na igreja do Castelo de Palmela este sábado. Um conceito muito interessante que se chama The Soul Dance. Então, a dança da alma. Utilizando todos estes instrumentos, estou a ser host também de uma pessoa muito especial, que é um construtor de instrumentos, principalmente flautas, muito da zona da Escandinávia. Ele não é de lá, mas são flautas bastante interessantes que podem ver no meu Instagram ou no da Cosmic Gong, que é o nome do projeto, ou mesmo no meu Ângelo Surinder. Esse é um dos eventos que vou ter agora já assim, rápido. Depois tenho algumas formações também já marcadas, formações para flauta nativa americana e formações de sound healing também em dezembro.
Convido-vos a verem a minha página, a Cosmic Gong, ou mesmo o Ângelo, mesmo aqui no Instagram também. E quem sentir também de alguma forma essa vontade é bem-vindo aqui no meu espaço em Palmela, e podermos ter também de alguma forma um diálogo aberto sobre todas estas temáticas ou outras quaisquer. Deixa-me também agradecer-te bastante pelo convite, Alicia. É para mim também com muita alegria que vim partilhar esta charla contigo. Sem dúvida, como já te disse, gosto muito do trabalho que tens estado a desempenhar, e para mim, tudo o que nós atravessamos em nós, aí sim tornamos-nos realmente com algo que foi atravessado no fogo para poder ajudar, trabalhar com outras pessoas. E acho que esse é sem dúvida o caminho que devemos tomar. Que maravilha, muito grata pelas tuas palavras, fico mesmo muito feliz de te ouvir. Também já agora anuncio as próximas, neste ano eu já não vou estar a aceitar mais mulheres, mas no próximo ano irei sim formar outro grupo de mulheres do programa Despertar da Deusa Tântrica, onde vamos aqui explorar todas as vertentes, não é? de conquistar, de empoderar-nos, de conquistar a nossa sexualidade, de conquistar-nos a nós próprias, trabalhar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa autoimagem, para também podermos sair para o mundo com força, com poder e com um sorriso nos lábios, mas que venha do coração. Acima de tudo é isso. Ângelo, muito grata, um prazer, vemo-nos brevemente e muito grata também a todos que estiveram presentes e até à próxima. Até a próxima. Obrigado, Alicia. Obrigada, um beijinho, boa Beijinho noite. a todos.